O Supremo Tribunal Federal começou e adiou o julgamento da legalidade do indulto presidencial concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira. No julgamento foi definida a inelegibilidade do então deputado, prisão de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e também multa de R$192 mil. Após a medida tomada por Bolsonaro, os partidos Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania e PSOL contestaram o perdão no Supremo. E ontem os ministros começaram a apreciar sob a relatoria de Rosa Weber o argumento de que o ex-presidente, abre aspas, resolveu portar-se como uma instância revisora de decisões judiciais, fecha aspas. Porém, essa seria a terceira votação do dia na corte e, inclusive, foi necessário encerrar a sessão por causa do horário. A legalidade do indulto deve ser votada na próxima semana, no dia 3 de maio. O que você acha que vai dar, Mano? Olha, tem uma discussão jurídica que eu não tenho tanta competência para me aprofundar, mas do ponto de vista político, isso aí era uma quebra de braço entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Mais uma das muitas brigas institucionais que eu acho que o Bolsonaro comprou de forma equivocada, gastando energia política que deveria ser usada por um presidente da República para avançar com reformas e com medidas relevantes para o país, e ficava nessa queda de braço institucional com o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que só fez mal ao país e aumentou essa sensação de politização da justiça, que também faz muito mal ao avanço da democracia. A gente precisa, eu acho, baixar a temperatura dessas brigas institucionais, tentar fazer com que o judiciário... Eu acho que o judiciário precisa de uma grande reforma. Na verdade, eu discordo. Eu acho que tem que aumentar o tipo de enfrentamento, esse tipo de enfrentamento, porque o que a gente está discutindo aqui é se vai ser respeitado um precedente constitucional. O artigo 82 da Constituição garante ao presidente da República o direito de conceder o indulto. E você querer violar esse tipo de coisa é um absurdo. Se o Lula tivesse dado mais indulto uma vez, José Dirceu, você ia achar o ponto também... não é esse. O ponto é que o tempo todo a justiça tem passado das suas competências e avançado sobre as competências de outras instâncias e outros poderes. Você manteria sua opinião se fosse o Lula dando indulto por José Dirceu? Os deputados e o Supremo Tribunal Federal têm as suas competências, assim como o presidente da República. Não pode o tempo todo o Supremo Tribunal Federal querer decidir o que era para o presidente da República decidir. Não pode o tempo todo o Supremo Tribunal Federal querer legislar. É disso que se trata. O que se está julgando não é o Daniel Silveira. O que se está julgando é se a competência do presidente da República vai ser respeitada. É preciso ver o caso como um todo, né? O Daniel Silveira fez ameaças inaceitáveis, que eu acho, inclusive, que deveria ter sido tratado no âmbito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tratou, o Supremo... Exato. A Constituição deve ser respeitada, mano? Claro que deve ser respeitada. E o artigo 82 garante o direito de indulto. Por exemplo, o decoro parlamentar. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação no Brasil de que as instituições não cumprem o seu papel. Como é que o Congresso Nacional se omitiu naquela questão? Aquilo é uma coisa absurda. Deixa eu chamar a voz da razão e de centro desse programa, por favor, Antônia. Gente, no dia que estava sendo julgado isso em Brasília, eu estava entrevistando alguém lá em Santa Catarina, enfim, e eu falei, vão ferrar o Daniel, porque todo mundo vai se omitir, né? E preciso dizer que eu não concordo com nada do que o Daniel fez. A posição dele, o que ele fez foi errado. Ele tinha que ser julgado ali pelos colegas e, se duvidar, até perder o mandato dele, porque ali foi passível disso. Agora, eu sou muito pragmática. O que me chama a atenção aqui, além do avanço dos poderes, né, além de quererem rasgar a Constituição e um direito do presidente de dar o indulto para esse rapaz, o que me chama a atenção é uma prisão em regime fechado de 8 anos, que é para aqueles que cometeram crimes hediondos, que é para aqueles de altíssima periculosidade, enquanto o André do Rep está solto e usufruindo dos bens conseguidos com dinheiro do tráfico, porque o Supremo devolveu. É disso que a gente está falando. O que esse rapaz fez para pegar 8 anos de regime fechado? Não faz o menor sentido isso. É só isso a questão, entendeu? Sem, de novo, o STF querer rasgar a Constituição e querer julgar
uma coisa que o presidente poderia perfeitamente, é direito, está na Constituição, ele poderia ter dado. Porque na realidade a discussão é sobre o mérito do indulto, não é? Não é nem se o presidente poderia ou não poderia dar, é sobre o mérito. Estão querendo entrar no conteúdo do indulto. Exato. Eu acho muito triste essa situação toda, porque no lugar desse enfrentamento que não leva a lugar nenhum, a gente precisava debater a sério. Eu acho que todo mundo concorda que tem um problema na justiça brasileira. Ela gasta muito, ela é muito cara. Todos nós pagamos de uma forma desproporcional para que ela funcione e ela não funciona como devia. A gente não consegue punir quem precisa ser punido e muitas vezes pessoas que fazem o mesmo crime, que são acusadas de uma mesma situação, a depender do juiz, a depender do dia, tem penas diferentes, tem resultados diferentes de julgamento. Ou seja, a gente tem muita insegurança jurídica. Todo mundo concorda com esses dois diagnósticos. A justiça é cara e a justiça é ineficiente. Então, como que a gente resolve isso? É ficar achincalhando a justiça? É uma briga entre presidente e Supremo? Não. É com legislação, é com reforma do Poder Judiciário. E onde que a gente avançou a sério nisso nos últimos anos? A gente fica gastando energia com a briga e não avança no que importa. Existe um problema sério que o Supremo Tribunal Federal, ele não deveria julgar processos de parlamentares. Isso devia estar no STJ, porque a partir do momento que ele julga processos de parlamentares, o poder legislativo e até mesmo o poder executivo ficam subordinados ao poder do Supremo Tribunal Federal, e daí a tripartição do poder fica fragilizada. É o que acontece, você tem vários senadores, deputados com rabo preso, com processos no Supremo Tribunal Federal e que não tem a coragem de fazer o enfrentamento devido por conta dessa estrutura que está errada. Mas tem um ponto aí. O Supremo só avançou nessa questão porque o outro não ocupou o espaço. Sim, lógico. Então, assim, se você olhar, por exemplo, para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, hoje no Brasil, ele é um ente omisso em várias questões. Que é cheio de corrupto, ladrão. Inclusive com figuras que integram o próprio Congresso. Concordo. Então, em várias polêmicas, a gente viu somente o Supremo Tribunal Federal atuando e o Congresso Nacional de bico calado, não fazendo nada. Por exemplo, Paulo, eu fico aqui babando olhando você falar. É verdade. É verdade. O primeiro grande caso de protagonismo do Supremo foi o mensalão. E todos nós aplaudimos. Mano, eu posso ser muito sincero com vocês? Essa história de harmonia entre os poderes. Harmonia entre os poderes. Né? Os poderes têm que ser harmônicos entre si. Eu discordo disso. Não pode. Os poderes têm que ser equilibrados entre si. E a treta saudável entre eles é positiva. Porque no momento em que você não tem uma treta, um enfrentamento de alguma forma, um embate não tem crescimento. Entre os poderes, você não tem a ocupação do devido espaço. Por exemplo, hoje o Legislativo brasileiro tinha a obrigação de estar, de alguma forma, em algum tipo de embate com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu posso citar aqui 1 milhão de casos diferentes que cabia uma atuação maior do Legislativo. Mas o que a gente tem hoje? Nada. Uma omissão, um silêncio. Pois é. E aí, obviamente, meu querido Pavanato, o que o Supremo vai lá e fez? Isso, não estou falando de agora, isso é uma construção política, né? Sim. O Supremo foi andando. Não existe vácuo e aí de poder, o Supremo foi lá e ao invés de ocupar um assento nesse sofá, está ocupando mais de um. Isso também cabe aos eleitores, né? Elegem parlamentares que agem com covardia, têm medo de entrar em polêmicas. E é o papel do cara que foi eleito como representante ter a coragem de enfrentar as polêmicas, de fazer o enfrentamento dos assuntos sérios. E muitas das vezes a gente vê exatamente o oposto, a gente vê covardia. Mas para isso precisa ter ficha limpa, Pavanato. Exatamente, não pode ter rabo preso. Só tem ladrão safado com ficha suja. Só não generalizar, né? Não estou generalizando, gente. Desculpa, eu não estou generalizando. Mas a conta que eu faço é 5% presto. O resto é tudo vagabundo. Eu adoro as contas da Antônia. A conta da Antônia... Ela é quase